E no nosso último episódio da série Pimentas, vamos trazer então um pouco de doçura. Vamos falar das aplicações da pimenta dentro da área da confeitaria. A pimenta, ela pode ser utilizada tanto em doces quanto geleias, bolos, pastas, dentre muitas outras aplicações que podem envolver a cozinha contemporânea, como entremês, fumaça, gel, esferificações, entre outros. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho de como fazer uma geleia à base de pimentas. Mas antes, vamos conhecer uma empreendedora especialista em doces. Estou aqui no Bougainville com a minha querida amiga Astrid. A Astrid, que tem essa confeitaria clássica, voltada para patisserie, envolve técnicas de confeitaria francesa, confeitaria clássica, mas também trazendo elementos regionais, como o cupuaçu, a castanha, entre outros. Astrid, conta pra gente um pouquinho da sua história, como é que foi para você chegar, como que você se identificou aí com a confeitaria? Bom, a minha história começa comigo pequena, A Astrid lá com 8, 10 anos, que adorava ir para a cozinha, na cozinha da casa da minha avó. Comecei fazendo pudim de pão, aquela sobremesa do final de semana, do almoço do domingo, e aí foi crescendo. E há um tempo atrás, já tem alguns anos, eu comecei fazendo trufas, que aí era a pegada regional, era trufa de açaí, de cupuaçu, de buriti, e eu comecei com isso daí, nesse intermédio. Voltei para a minha profissão, que eu sou formada, fui trabalhar como funcionária pública, mas o bichinho da confeitaria, ele estava dentro de mim guardado. E isso daí foi que eu fui, aos poucos, me aprimorando, e a confeitaria francesa foi que ganhou meu coração. E aí eu venho estudando e para me profissionalizar cada vez mais, para trazer o que há de melhor na confeitaria clássica, que é a confeitaria francesa, para cá, para o nosso estado. E nessa coisa da cozinha, da confeitaria, como é a questão da pimenta? Como que a pimenta entrou nessa história para você, tanto para a parte mais profissional, mas quanto para a parte pessoal? Como foi? Você estava contando que tem um sítio, como é? Isso. A gente tem um sítio próximo aqui de Boa Vista, e o meu marido disse, não, vou plantar umas pimentas lá. E eu achei, vou plantar umas pimentas, 30 pezinhos, 10 pezinhos só para casa. Quando eu cheguei tinha 300 pés de pimenta. E assim, nós que eu digo não, mas ele produziu muitos molhos, que vendeu com uma variedade muito grande. Acho que a gente tinha 6 variedades de pimenta, fora pimenta de cheiro, fora pimentão, que a gente fazia e vendia para os amigos aqui, porque não é uma produção em larga escala, mas também não é uma produção caseira. Então nós vendemos muito para os amigos. Nós temos uma pimenta que eu até te falei, que é Murupi Purple, que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que é um sabor maravilhoso. E aí nós trouxemos para produzir os molhos de pimenta, a geleia de pimenta, aquela geleia bem gostosinha, com toque adocicado, que vai junto com o churrasco. A gente faz também. E na confeitaria? Alguma vez você já tentou fazer algo ali, colocar a pimenta? Teve aquela novela muito famosa, Chocolate com Pimenta. Então, em que momento você parou para pensar, será que se eu colocar pimenta no doce vai dar certo? Eu testei. A gente vai ver isso daí na prática. É muito gostoso porque eu tenho o toque doce e o toque apimentado, os dois entre si, eles combinam demais, Então, vale muito a pena. A novela foi sucesso e essa novela foi logo quando eu comecei com as trufas também. Então, assim, parece que estava tudo unido, era o mesmo mundo ali. Então, é muito bacana, a gente vai testando, porque cozinha é uma alquimia, A gente vai fazendo teste para ver como é que vai sendo e vai testando para ver se dá certo. Depois de toda essa nossa conversa, vamos colocar a mão na massa. O que você vai preparar para a gente hoje? Bom, especial, o que eu preparei? A rainha do doce preparou um brigadeiro com queijo brie e uma geleiazinha de pimenta, mas aquela pimenta que você pode usar para botar naquele churrasquinho. Gente, maravilhoso. Perfeito, então bora lá? Bora!
Então, gente, a gente vai começar pela geleia de pimenta, porque eu já deixei aqui um brigadeirinho preparado pra gente provar junto. Então, vou preparar a geleia de pimenta. Eu vou botar aqui os ingredientes. Não tem nada difícil. Tem uma maçã ralada, aí tem suco de laranja, uma pitadinha de sal, o dente de alho, que é só para dar o gostinho, e a nossa pimenta, né, picadinha, sem semente, né, porque a semente é que dá o ardido dela. E aí daqui é só levar pro fogo. E essa pimenta é pimenta dedo de moça, né? Isso. A gente pode fazer com outra pimenta em casa, se eu não achar no mercado dedo de moça. Se for só para tirar gosto, o ideal seria dedo de moça. Agora, se for para ser aquela geleia, para dar o ardidozinho na comida, pode fazer com qualquer outra pimenta. Daqui, gente, eu vou levar direto pro fogo. Vai passar uns 15, 20 minutinhos cozinhando para ela dar o ponto certo. E aí eu entro só com uma receitazinha do brigadeiro de queijo brie para a gente utilizar com essa geleiazinha de pimenta. E essa receita, ela vai bem com o que, Astrid? Por exemplo, vai ser um brigadeiro. Então a gente normalmente pensa em brigadeiro para comer, mas também serve para rechear bolo, fazer alguma sobremesa, algo do tipo? Ela dá. Por quê? Porque ela é levemente adocicada e tem só o ardido da pimenta. Só aquele saborzinho. Ela não é aquela pimenta ardosa que vai queimar a boca de ninguém. Essa daqui, ela é ideal. Vamos lá? Aqui ele é só, a gente vai mexer, esperar ele cozinhar um pouquinho e dar o ponto da geleia, né? Que agora ainda tá bem líquido, mas aí ele vai ficar super consistente, até porque tem a maçã ralada aqui dentro para dar aquela consistência da geleia. Nós cozinhamos até ele ganhar essa textura. Ela fica mais gelatinosa, com bem pouco líquido. Aí quando ela esfriar, ela vai estar mais gostosa ainda. E daqui ela já tá pronta, Astrid? Não Já. precisa triturar, não precisa peneirar, nada disso? Não, a ideia é ela ficar mais com essa aparência mais rústica, né? Quando ela, assim, não é uma industrializada, né? Pra pessoa ver que realmente foi raladinho, foi picadinho. E essa geleia, ela dura até quantos dias? A gente congela, deixa na geladeira, deixa fora? O que você recomenda? Se ela durar 30 dias, né? Se ela durar, mas aqui nem uma semana. Bom, a gente finalizou aqui nossa geleia de pimenta e agora eu vou fazer um brigadeirinho com queijo brie, meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e aproximadamente 50 gramas de queijo brie. Não precisa nem tirar a casquinha do queijo brie aqui. Vou levar para o fogo, já eu mostro o ponto. A outra coisa, brigadeiro, quando a gente vai fazer, a gente sempre cozinha em fogo alto, nunca em fogo baixo. Porque se a gente cozinhar em fogo baixo, vai passar muito tempo cozinhando e o brigadeiro acaba ficando puxento. Há quem goste, mas para o brigadeiro ficar cremoso, fogo alto sempre. Astrid, esse é o ponto então do brigadeiro. Isso. E a gente tira da panela nele ainda quente. Quente, que nós vamos já decorar ele aqui. Aí no brigadeiro a gente vai colocando um pouquinho da geleia, né? É. A gosto, até entender o... Eu acho que combina até com uma noite de vinho. Com toda certeza, Não tem é tudo. uma combinação assim, a pessoa pega a colherzinha, passa uma torradinha junto com um vinhozinho, eu acho que fica legal. Com certeza, tem tudo a ver. Eu molhei a minha mão, eu não gosto de usar margarina para passar na mão, nada, eu uso água, né? Até para não interferir no sabor. Vamos passar aqui, isso aqui é um açúcar geladinho. E onde encontra isso? Supermercado, loja de confeitaria? Loja de confeitaria ou loja onde vende aqueles artigos de bombom, pirulito. Eu vou fazer só era para ter um detalhe, um né? detalhezinho só pra gente botar Com a geleia, né? com a geleia aqui. Ótimo. Né? A ideia aqui ficaria para uma outra coisa e aqui é só... Dá esse charme, né? Essa elegância. Ele geladinho fica uma delícia. Então, Astrid, te agradecer, muito obrigado. Você, assim, para Roraima, é uma pessoa que é ícone na confeitaria. E, para quem está assistindo a gente, vamos lá, que a gente vai mostrar outra receita de geleia de pimenta, mas dessa vez com abacaxi. A geleia que a gente vai fazer hoje, ela vai levar abacaxi, maçã, um toquezinho de limão, açúcar e, claro, as estrelas da nossa série, as pimentas.
Lembrando que você pode utilizar outras frutas de sua preferência. Por exemplo, uma geleia de manga com pimentas vai muito bem. Ou ainda uma geleia de morango com pimentas. São excelentes recomendações aqui que eu faço para você testar na sua casa. Para começar a nossa receita, vamos utilizar o abacaxi. Para limpar o abacaxi, a gente torce a coroa dele e retira. E em seguida, a gente vai cortar e limpar o nosso abacaxi. Nessa parte final, quando a gente está descascando o abacaxi, é importante que todos esses pontinhos levemente pretos ou os restinhos de casca, a gente retire bem, para evitar que fique aquela sensação de pinicando, né, quando a gente for comer a nossa geleia. Lembrando, como nessa receita nós vamos ter uma geleia que vai ter os pedacinhos, então o interessante é que a gente corte aqui e depois a gente pique levemente o nosso abacaxi. E depois que a gente cortou o nosso abacaxi, vamos ligar aqui a nossa panela e colocar o abacaxi para ir esquentando. Esse processo a gente chama de caramelização. Então, independentemente da fruta que você esteja trabalhando, esse processo é necessário aqui no início. A gente vai utilizar também maçã. A maçã, ela é interessante porque ela contém a pectina. A pectina é o que faz a geleia ter aquela textura de geleia, né? Algumas frutas não vão precisar da pectina, por exemplo, morango, cupuaçu, já são muito ricas nisso. Então elas já vão obter a textura de geleia naturalmente apenas com o cozimento. Se você quiser uma geleia somente de pimentas, você pode colocar somente a maçã, levar para cozinhar, depois adicionar o açúcar, por último adiciona a pimenta e no final, se você quiser uma geleia mais lisinha, passa ela no liquidificador ou no mixer e você vai ter uma geleia de pimentas, tá? E sempre lembrando, a maçã ela oxida muito facilmente, então só descasquem mesmo na hora que vocês forem fazer a receita de vocês. Com a maçã, o mesmo processo. Temos a maçã, vamos cortar ela aqui em lâminas e em seguida a gente vai também cortar ela, só que num tamanho menor do que o abacaxi. A geleia já começa a soltar água e já começa a soltar o cheiro, então de vez em quando só dei uma mexidinha aqui para não queimar no fundo. A gente vai pegar aqui a nossa maçã e cortar o mais finamente possível. E assim a gente finaliza a nossa primeira etapa da receita. Colocamos aqui abacaxi para cozinhar junto com a nossa maçã. O importante da maçã, lembrando, é ela dar essa textura que a gente busca, que é a textura de geleia para nossa receita. Para essa receita de um abacaxi médio, nós vamos colocar aproximadamente 6 colheres de açúcar. Bom, existe a possibilidade da gente fazer essa receita sem açúcar? Existe a possibilidade, só que aí vai demandar um controle muito maior seu aqui e vai gastar muito mais tempo. Então o açúcar, ele entra também para ajudar nesse processo de formar essa calda um pouco mais espessa, né, que é o que sustenta toda e qualquer geleia. Então se vocês olharem bem, a gente não colocou nada de água e vai soltando a própria água da fruta aqui. Quando a geleia já tiver secado toda a água do abacaxi e o abacaxi já estiver nessa textura bem mais amarelada, né, nessa cor bem mais amarelada, uma textura de quase cozido, é onde a gente vai entrar agora na nossa receita com um pouquinho de água. Aqui a gente vai colocar água somente até a metade aqui do nosso preparo. Então colocamos um pouquinho de água. Se vocês colocarem muita água, vai demorar muito para cozinhar e a gente vai perder essa textura que a gente quer aqui da fruta e ela vai ficar super cozida, então também não é interessante a gente fazer um purê, a não ser que você queira uma geleia lisa. Depois que o nosso abacaxi cozinhou, já quase a ponto assim de querer se desfazer, né? Mas lembrando, não deixem se desfazer todo, deixe os pedacinhos que fica bonito para nossa receita e para a apresentação. É a hora da gente finalizar, colocando um pouquinho
do sumo do limão, né? Então a gente vai pegar o limão, cortar aqui somente um pouco, aqui vai dar aproximadamente 5 a 8 ml de suco. Aqui, lembrando, colocamos o limão, a gente vai apagar o fogo. E depois que a gente colocou o limão e apagou o fogo aqui da nossa panela, a gente vai para o toque especial, que é a nossa pimenta. Então vou aqui colher uma pimenta, especialmente da nossa pimenteira, para a gente utilizar na nossa receita de hoje. Lembrando, a pimenta é opcional de vocês. Então, qual é o sabor da pimenta, qual é a pimenta, se vocês gostam mais picante, menos picante. Por se tratar de uma geleia, ou seja, um produto que tem um prazo de validade um pouco mais longo, eu recomendo que vocês utilizem as pimentas sem a semente, porque a semente ajuda um pouquinho a perder o prazo de validade. Se vocês quiserem a pimenta mais aparente, vocês podem cortar em lâminas. E se vocês quiserem a pimenta mais misturadinha na receita de vocês, vocês podem cortar em pequenos quadradinhos. Então, se você quiser em lâmina, ou se você quiser em pequenos quadradinhos, é só virar e cortar. O nível de picância que a gente espera para essa geleia vai depender daquilo que a gente está buscando. Então, se você quer algo suave, coloque somente uma pimenta. Se você quer algo um pouco mais picante, você pode colocar entre 2 a 3 pimentas. E para servir a nossa geleia, a gente vai colocar aqui numa vasilha. Mas lembrando que, se você quer guardar, pode colocar num pote, numa vasilha, onde você quiser, desde que ele seja fechado. Idealmente que você guarde na geladeira. E como a gente não colocou nenhum conservante aqui na nossa, o período de guarda da geleia num pote que não é hermeticamente fechado e vedado vai ser de aproximadamente 7 a 10 dias. E o ideal para a gente é que antes de guardar, a gente aguarde que ela esfrie. Então não tampem, espera esfriar naturalmente e somente depois que a gente tampa, tá bom? E agora, com a nossa geleia pronta e já fria, a gente vai sugerir aqui para você que você coma com um pão, com uma torrada, com um biscoito, e é o acompanhamento perfeito aí para o seu lanche da tarde, para o seu lanche da manhã ou para o seu café da manhã. Lembrando que também a gente pode transformar isso em uma sobremesa muito rápida e prática para o seu dia a dia.